Senhores, agora nós vamos entrar num outro momento da vida do nosso poeta Paulo Bonfim, o seu encontro com a grande artista Aracide Almeida. E eu quero saber se ele foi amigo dela e de quem mais no mundo da nossa arte. Elisete Cardoso. Nossa. Oh, minha querida Elisete. Que visita. Foi uma das melhores amigas minhas. Apaixonada por outro amigo meu, que era o Evaldo Rui, né? Autor de Nega Maluca. Mas a história era assim, a seguinte. Um dia tocaram a campainha do meu apartamento, eu morava na Avenida Ipiranga 901, no último andar. Era assim, com uma malinha, ela falava assim, Paulo, eu estou muito deprimida, eu não quero ficar no hotel, posso ficar 2 noites aqui em sua casa? Eu digo, lógico, entra, assim. Ela entrou e se instalou e foi ficando lá. Foi ficando, chegava toda noite, às 4, 5 horas da manhã, bêbada, ligava para o Antônio Maria, ligava para o Vinícius, ligava para o Vogue no Rio de Janeiro, e eu pagando as contas. E a noite acabava. Aí eu disse, não, Araci, toma essa bilhete. Cada vez que ela chegava, eu dava uma roupa para dormir, ela dormia. Um dia ela chegou lá com uma arara. Eu digo, Araci, o que é isso? Eu ganhei da boate Jangada. Ela vai ficar no meu quarto. Eu digo, Araci, essa arara vai fazer um estrago. Eu respondo pela arara. Então, pronto. Mandou, né? Aí, dito e feito, a arara começou a comer os móveis. Digo, Araci, a arara tem que ir embora. Então, em solidariedade com a arara, eu me retiro também e foi embora. E o Rui Apocalipse? Esse foi um grande poeta. Foi uma espécie de Rambo das nossas madrugadas. Muito querido, um rapaz de um talento, de uma genialidade, mas bebia muito e completamente... Todo seu amigo era pau d'água? O Rui, um dia estava subindo no elevador comigo e estava lá o Aires Campos, que fazia o Capitão 7. Eu disse, Aires, esse é o Rui Apocalipse. Ele disse, o senhor então é de uma família de cavaleiros ilustres, meus parabéns. Cavaleiro do Apocalipse. E tem também, gostaria o instado pela produção, um encontro seu com o Coronel Feijó. Deve ser da infância. Não, o Coronel Feijó é uma lenda, né? Foi o homem que comandou a Cavalaria do Rio Pardo em 32. Foi um herói de 32, um homem de uma valentia. E meu primo Humberto Andrade Junqueira foi corregedor fantástico. Era casado com minha prima Bela. Ele pertenceu foi ele que me apresentou o Coronel Feijó. Mas o Feijó, já velhinho, eu entrevistei na Rádio Gazeta. Ele trocava estilingue por bola de futebol. Então ele dizia, meninos, na rádio, não sejam filhos da puta, não matem passarinho. Eu dou uma bola e vocês me dão um estilingue. Uma figura de primeiríssima. Olha só. Tem página de um heroísmo do Feijó que fantástico. A Revolução de 1932. 32, Cavalaria do Rio Pardo. Quase tudo de Junqueira, né? Manga largas. Você não viveu essa... porque você nasceu em 26, foram 6 anos depois. Mas depois, jovem, né? Ele disse que São Paulo comemora uma derrota. Isso te atingiu como derrotado na Revolução de 32? Será que São Paulo foi derrotado? Isso que eu quero. Ou a lição de 32 permanece viva até hoje? É aquele poema seu, é sempre 9 de julho? É sempre 9 de julho.
O Ibrahim tinha umas coisas muito curiosas. Ele era inimigo do Oswaldo Aranha. E o Oswaldo Aranha, na véspera do 23 de maio, estava homiziado na casa do tio dele, que era o Jacques Lavreux, Freitas Vale, na Vila Quirial, em Vila Mariana. E o Menotti que me contou esse fato. Aí a multidão, correu zum naquela multidão enfurecida, que o Oswaldo Aranha estava escondido lá. E foram para lá para linchar o Oswaldo Aranha. O Oswaldo disse para o Menotti, vamos pegar um táxi. Pegaram um táxi, chegaram pouco antes da multidão chegar. Quando o povo estava começando a entrar lá, o Ibrahim pula num parapeito lá, puxa o revólver e encosta. Se vocês mancharem suas mãos num gesto de covardia, eu me mato de vergonha. E segurou, o povo não fez. E outra ocasião, ele era delegado em Santos. O Menotti estava com o Menotti, aí chegaram e disseram, olha, tem um desordeiro criando casos nas docas. Está brigando com todo mundo. Disse, vamos para lá. Chegaram lá, o homem olhou, então, seu doutor, o senhor veio para me prender com seus homens? O Ibrahim tirou chapéu, tirou o paletó, disse, não, eu vim de resolver isso de homem para homem. Deu uma surra no tal sujeito e disse, agora você está preso. Outra ocasião, o Ibrahim mostrando São Paulo do alto do Banco do Estado aos visitantes. Ele disse, clamai silêncios que no peito enjaulo, ante a paisagem que daqui se avista. O chão, quem sabe, pode ser São Paulo, porém o homem já não é paulista. Nossa, bonito, né? Paulo, como é que você conheceu o Guilherme de Almeida? Parece que eu sempre conheci o Guilherme, porque Guilherme frequentava a casa dos meus avós. Isso em 1930 e poucos. E o Guilherme de Almeida, depois, quando ele estava morando na rua Pamplona, nossa amizade, nós estreitamos mais nossa amizade. Depois ele foi para o Pacaembu. E aí houve coisas muito interessantes, por exemplo, um dia eu levei lá o Jorge Maltner. Foi o encontro mais fantástico, porque os dois se apaixonaram, não? É. O Maltner, na saída, disse, esse homem é um bruxo. E o Guilherme disse, esse rapaz é uma figura muito estranha, gostei muito dele. Na casa do Guilherme de Almeida, quando Antônio Boto, o amigo do Fernando Pessoa, chegou de Portugal, eu fui buscá-lo no aeroporto e levei o Antônio Boto diretamente a uma homenagem a ele na casa do Guilherme de Almeida. Antônio Boto era uma figura que foi muito minha amiga também, muito. E o Torga, Paulo? Hein? Miguel Torga. Miguel Torga também. O Miguel Torga houve uma coisa muito engraçada. Eu fui o Cicerone do Torga em São Paulo. E ele ficou encantado com São Paulo, mas ele era um transmontano rude, né? Um homem meio grosseiro. Exatamente, meio grosseiro. É nordestino de Portugal. É, nordestino de Portugal. E no Congresso de Escritores, eu estava com o Torga e conversando, vieram umas senhoras, por favor, nos dê um autógrafo. Ele disse, não dou autógrafos. As senhoras querem fazer comigo o que os católicos fazem com Cristo, devoram os pedaços. A senhora, foi uma coisa de uma grosseria. Nesse momento vem chegando Monsenhor Manfredo Leite, sim, o grande orador sacro, que casou meus pais, me batizou. É. Foi o fundador da Academia Paulista de Letras, neurastênico, ele já com mais de 80 anos. Ele disse, Paulo, ele falava meio cantado,
eu estou aqui para hipotecar a solidariedade de sua eminência, este conclave. Digo, venha conhecer o Miguel Torga. Ele disse, quem? E o Torga já olhando para ele, estendendo a mão. É o autor dos bichos, dos contos da montanha, dos diários. Olha aqui, Paulo, eu não quero conhecer mais ninguém. Minha canoa já está cheia. E foi embora. E o Torga ficou com a mão. E deu o troco, não é, gênio? Na hora deu troco. E o Menotti Del Pica, como é que você conhece? O Menotti era uma figura fascinante, né? Porque ele era um homem assim, uma figura do Renascimento. Ele era pintor, ele era poeta, ele era cineasta, ele era romancista, tabelião, mulherengo. Eu fui muito amigo do Menotti, muito, muito amigo. Frequentei muito a casa dele na Avenida Brasil. E foi muito engraçado que, agora passado o tempo, com a licença do Nalini, nós dois tivemos a mesma namorada. Você e o Menotti. Eu e o Menotti. Só que ele não sabia que ele montou um apartamento na rua Henrique. Você sabia. Ele montou um apartamento para ela na rua Henrique Schaumann. É. 2 apartamentos, um para ela morar e outro para ela ter uma renda. No que era para ter renda, ela se encontrava comigo, né? E um dia, o Menotti me telefona, ele falava comigo assim, o Bonfim, eu vou inaugurar a ESMA de Antonieta Rude, aqui na Avenida. Eu gostaria que você fosse orador. Eu digo, pois não. Cheguei lá, saímos os dois, ele segurando meu braço. Ele olhou para mim, parou e disse, eu acho que nós já andávamos nas mesmas águas. Eu digo, mas eu não... Esse grande amigo do Paulo foi Monteiro Lobato, né? Muito. O último encontro com o Lobato foi pouco antes dele morrer, né? Eu fui visitá-lo na livraria lá da Avenida, na Barão Tapetininga, naquela livraria que era do Caio Prado. Sim. Tinha um apartamento dele lá em cima. Estava lá o Lobato, com uma manta, o Fidelino Figueiredo, Otavianinho Alves Lima, e mais alguém. Eles todos, o Lobato, quando dizem que o Lobato era comunista, não, ele era georgista. Ele era discípulo do Henri Jorge, que lutava pelo imposto único. Isso nunca foi explorado. Alguém precisava escrever esse lado do Lobato. E estava um certo silêncio, uma noite muito fria. Aí eu disse, ô Lobato, me fale do Ricardo Gonçalves. Ele disse, mas por que você quer que eu fale do Ricardito hoje? Como se o amigo estivesse chamando por ele. Pouco depois ele morria. Foi suicídio do Ricardo. Hein? O Ricardo Gonçalves foi suicida. Foi suicida. Alguém mais atingiu os seus 93 anos que você tem? 90? Vai fazer. Vai fazer. Ou todo mundo se foi? Eu me sinto um sobrevivente. Uma sensação meio estranha. Agora, os amigos que eu tenho não deixam que isso se agrave, né? Ah, que bom. Isso é que bom. Isso você sempre cultuou e cultivou os grandes amigos. Sim. Ao longo da vida, né? E você tem saudade muito grande de alguns deles, não? Que já se foram? Tenho sim. Tenho saudade principalmente da minha gente, da minha tribo, dos meus avós, de meus pais. Isso eu tenho. Imagino que sim. Oh. E de tudo que você viveu naquele ambiente. Né? Aquele ambiente patrimonial grandioso que você descreve no livro se desfez? Totalmente. Totalmente. E por quê? Crise, Segunda Guerra, o que houve?
Não sei. É a história das gerações, né, José Walsh? Os ricos têm filhos que já não precisam trabalhar tanto, não precisam lutar, e os netos dilapidam. Né? É verdade. Pai nobre, Isso. né, filho rico, neto Um avô pobre. seu chegou a construir uma ferrovia nos cantos de Araraquara? Meu bisavô. Meu bisavô, seu bisavô. E foi fundada por ele em 1895. Bernardino de Campos concede a Guilherme Lebens, Lara, Magalhães e Foz autorização para explorar uma estrada de ferro ligando a cidade de Araraquara à vila de Ribeirãozinho, hoje Taquaritinga. Olha só. Ali, em 1902, vovô chefiou a Revolução Monarquista. Foi preso, foi para o Rio de Janeiro. Ele tinha sido colega no Pedro II, do Rodrigues Alves e do Nabuco. Quando o Rodrigues Alves reassume a presidência da República, ele, primeira coisa, liberta vovô. Vovô estava preso no Rio de Janeiro. Foi uma revolução louca, romântica, completa. De reconstruir a monarquia? É. A tentativa era essa. Tentativa. Foi 1902? 1902. Devia ter dado certo, né? É uma pena. Ah, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. República. Não A gente tenha. já está chegando à conclusão que uma monarquia, quer dizer, manter um imperador é mais barato que essa corrupção. Muito mal. Essa fantástica corrupção É verdade. que toma conta Só do lembrar país. de Pedro II, que o Paulo admira também, né? Grande estadista, né? E Pedro I, que foi o próprio herói romântico, né? Tá certo. É uma figura byroniana, né? E- A propósito, um avô seu foi morto em Tocaia. Como é? Vovô? Vô. Foi. Vovô Francisco Bonfim foi morto numa tocaia que até hoje não se descobriu. A vida desse meu avô é uma vida fascinante que eu gostaria que um dia de escrever o romance do meu avô. Ele fez a Guerra do Paraguai, Olha, saiu como major, ele era muito ligado à família Pereira Barreto, lá em Resende. E ele veio aquela famosa marcha da família Pereira Barreto até São Simão, onde vovô fundou 5 fazendas. Depois ele fundou Bonfim Paulista, Vila Bonfim. em relação ao nome Bonfim? E fundou Cravinhos. E o bairro do Bonfim, em Campinas, onde Sei. papai nasceu. Esse homem foi realmente um bandeirante, seu vovô. Um homem amou muitas mulheres também, isso é uma beleza. Então não se sabe nem a razão dessa tocaia, já que não se descobriu o autor. Eu acho que há desconfiança até na própria Pode família. ser alguma coisa passional também. Não, Vanessa, eu acho que não. Deve ser questão de terra. Terra, né? De terra. Porque ele Econômico. naquela época não tinha escritura, né? Você ia Não ocupando tinha. os espaços. As namoradas todas já morreram? Na lembrança, não. Hoje eu falando tenho na essa. Tem lembrança. algumas vivas. Eu tenho essa namorada fantástica há 3 anos, a Fafá. Ah, é? Ah, essa menina vale ouro. É? Como é que vocês se cruzaram? Como é que se conheceram? Sempre, eu acho que sempre, né, Fafá? É. Nós sempre nos amamos. É. Então, Aos 90 anos, ter um amor desse é um milagre. sabe? E ela também escreve, viu? Escreve José Paulo? muito. Ela fez Muito bem. um livro maravilhoso para o Paulo, que precisa ser partilhado. É que é um exemplar único. Um exemplar único. Eu gostaria de trazê-la, ela falou. Ela quer. Papá, vem aqui. Ah, agora vem. Vem. Não, é ele que manda. Doutor Renato, por favor. Tenha bondade. Tenha bondade. Tenha bondade. Aqui nós estamos trazendo, portanto, A musa. a musa de Paulo Bonfim nos dias de hoje, Você está aí, Senta, Fafá? que nos Renato. recebeu.
Como é que vocês se conheceram? Olha, a história é muito interessante porque o meu pai era um grande admirador do Paulo. Então eu ouço falar do Paulo desde que eu era criança. E para o meu pai admirar alguém precisava ser bom. Sim. Né? Mas eu não conhecia pessoalmente, só os poemas, a época do Máximo Vietone, que meu pai falava sempre e tal. Enfim, nós temos uma amiga em comum que nos apresentou. E foi segundo Paulo, e eu também tenho essa sensação, foi um reencontro que aconteceu há 3 anos atrás. Vocês já se conheciam antes, portanto? Não, Pelo menos se encontraram alguma vez? não, antes? não. Eu tenho muitos livros com dedicatória dele e tal, mas é que essa amiga falava, olha, hoje é aniversário da Fafá. E eu queria levar um livro seu para Fafá. E tenho livros com dedicatória de antes de nós começarmos a namorar. Mas foi assim. Você escreve também? Muito bem. Eu sou aprendiz de feiticeiro, viu, José? Onde é que está seu livro? Onde é que está? O que eu fiz... Onde pega? Está aí? Livro, eu reuni as cartas de amor que eu escrevi para ele. As lindas. Com algumas fotos que foram tiradas por essa amiga em comum. Certo. E ofereci de presente para ele. É um único exemplar. Sei. Então é isso que ele soube que eu escrevo. Cadê o livro? O livro está aqui. Tatuagem do tempo. Fafá de Castro, isso aqui. Aqui estão, portanto, as suas cartas de amor para o Paulo Bonfim. Sim. Isso não existe mais, né, Paulo? Não. Hoje eu estou com ele, eu estou com ela. Estou ficando. Estou ficando. Faz coraçãozinho com as mãos, né? Não, eu coloquei o coração nas palavras. Isso aí. Olha que coisa linda, hein? É um volume só? Só. Mas chegará lá, viu? Não, mas a intenção não era escrever um livro, né, que fosse publicado, né? Até o Naline reclama. Mas é uma coisa muito... Foi feito íntimo, unicamente para ele. Coisa de coração. Né? Ele que é muito generoso e mostra para quem ele quer muito bem. Portanto, sinta-se nesse grupo dos muito queridos. Obrigado. Que ele gosta de mostrar o livro para os mais queridos. Mas isso é tudo emoção. E quando você fala da poesia dele de inspiração, eu me permito dar um toquezinho aqui. A poesia do Paulo, ela flui, ela independe da inspiração, é externa, ela flui dele mesmo. Então, para conhecer o Paulo, é preciso, como você conhece muito bem o Paulo, através dos textos dele também, não é? A alma dele está ali. Então, eu corro o risco de ser abusada, mas a inspiração dele flui da alma mesmo, não independe de cenário e até de músicas. O que eu acho lindo nele, né? Papai, gostaria de te ouvir, é que ele transporta a gente para aquele mundo que ele viveu. O texto é tão fascinante que a gente como que participa daquelas reuniões, Paulo. E a família Lebes, a família da mãe dele, me dá uma sensação de ter convivido com eles, tal admiração e afinidade que eu tenho com por exemplo, a mãe dele, que eu não conheci, mas eu tenho a sensação de ter, de alguma maneira, vivido junto com ele pela vida fora. Muito bem, desculpe o mau jeito. Não, por favor, eu não O programa queria... agradece o fato de ter trazido a última inspiração do nosso poeta, Paulo. Paulo, agora nós vamos falar daquilo que está profundamente plasmado no seu coração. Tenho certeza. Tribunal de Justiça. Opa! Aí, o seu entrevistador é o doutor Renato Naline. Quando é que você começou no tribunal, Paulo? Ô, Naline, eu comecei no tribunal, você quer ver,
1932. Olha, Porque, não pode, você não, tinha 6 anos. não, 6 anos. é o seguinte, quando morreu Ramos de Azevedo, quem assumiu as obras, terminando as obras do tribunal, foi o Dr. Ricardo Severo, cunhado do Santos Dumont, que era cliente de papai e cuja filha Bela casou com meu tio Armando Lebes. Então papai, eu ia com papai, eu era pequeno, visitar o Dr. Ricardo Severo. Foi quando eu conheci o ministro Costa Manso, que já era presidente naquele prédio. E daí em diante, eu fui conviver. O Costa Manso, por exemplo, os filhos do Costa Manso foram todos meus amigos, principalmente o Odilon, que foi um dos homens mais inteligentes do judiciário paulista. Foi da academia também. Foi da academia. E o Paulinho, o outro filho dele, foi meu colega no Rio Branco, e o Jung, eu tive a honra de ser assessor do Jung Costa Manso. Grande juiz. Grande figura humana de primeira. É muito amigo do Nalini, né? Dona Vera. Dona Vera, um casal maravilhoso. A Dona Vera falou, você vai ser presidente do Tribunal de Justiça. Vaticinou. Eu era o juiz substituto. Poxa vida, é uma profecia. É verdade. Agora, Então, com 6 anos, você foi sim, lá no tribunal? já ia lá, Com seu pai? com o papai. E conversar com o doutor Severo, acompanhar as obras. Estavam terminando o tribunal, né? Depois, minha tia Cecília casa com o desembargador Teodomiro Dias, que foi o único advogado até hoje que chegou à presidência do tribunal. No Ministério Público tem vários, mas advogado não tem outro. É curioso. E é pai do Zé Carlos Dias, que é o grande advogado, o grande criminalista. Ele é, o grande criminalista. Em torno dessa geração de Teodomiro, eu tive a oportunidade de conviver com os melhores juízes, né? Figueiredo Ferrazzo, Paulo Colombo, Vicente Penteado, Arruda Sampaio, toda essa geração. Eu fui muito amigo. Então, Pedro Chaves, que foi uma amizade Foi das também mais... ao Supremo Tribunal. Foi do Supremo, a glória nossa no Supremo, né? E daí veio vindo. Aí, quando eu saí do Conselho Estadual de Cultura, pedi minha demissão, eu estava almoçando no Rotary Club, em Higienópolis, e estava lá o Zé Carlos Ferreira de Oliveira. E o Zé Carlos disse, Paulo, parabéns pela sua carta de demissão, você foi muito corajoso. Eu disse, pois é, o que você vai fazer? Tá, eu vou sair do funcionário, porque eu tinha sido do juizado de menores. Sim. Eu trabalhei com o Dr. Aldo de Assis Dias, que foi um juiz único. Foi tão importante que na época foi criado o neologismo, juizaldo de menores. É isso aí. A Luzia Galvão e eu trabalhávamos lá. Luzia Galvão era promotora. Uma mulher fantástica, minha amiga queridíssima. Dura para brigar. Opa! Sempre almoça aqui com a Naline, né? Aliás, semana que vem, depois da manhã, ela vai almoçar. Chegou a desembargadora. Chegou a desembargadora. Foi a primeira mulher. A primeira mulher. Verdade. Agora, de carreira, foi a Zélia. Foi a Zélia. Mas Então, eu disse para o Zé Carlos, eu estou saindo. Você não quer ir para o meu gabinete? Eu disse, doutor Zé Carlos, que prazer, mas eu vou apresentar você ao meu chefe de gabinete, que é um delegado, doutor Armando Casteiro. Diga, eu não quero receber ordem de delegado. É um delegado diferente, foi meu grande amigo, o Armando Casteiro. Aí fui para o tribunal e fui ficando. E fui convivendo com uma geração primorosa, né? O Zé Carlos foi um amigo muito querido. Éramos vizinhos em Itanhaém, de casa. Sim. E uma das figuras marcantes dessa minha trajetória, por exemplo, foi o doutor Gentil do Carmo Pinto, que foi um dos homens mais cultos do tribunal.
e Nelson Pinheiro Franco, que foi um amigo queridíssimo. Quando meu tio Carlos Leves fundou o Serviço Social do Estado, ele trouxe 2 jovens advogados recém-formados para trabalhar com assessores dele. Um chamava André Franco Montoro e o outro Nelson Pinheiro Franco. Poxa. Então, veio uma amizade assim por essa geração toda fantástica, né? Poxa. Você ainda está no tribunal? Eu estou eternamente no tribunal. E agora estou trabalhando com o nosso Pereira Calças, Manuel Pereira Calças, que é um desembargador muito especial, que tem feito muita coisa pela história do tribunal. Faltou contar, Paulo, aquela medalha que nós recebemos e que quase Essa foi um episódio muito engraçado, viu, José Val? Conta, Paulo. Não, conte você. Nós fomos receber uma medalha na Regente Feijó. Regente Feijó. Nossa, na faculdade, na minha região. na Faculdade Cruzeiro do Sul. Sul. Né, no Cruzeiro do Sul. E toda aquela pompa, a Polícia Militar, que é uma instituição que nós adoramos. Opa, adoramos. Nos tratou tão bem. E quando nós estávamos voltando, o carro da presidência do Tacrim, aí fomos surpreendidos por uma blitz. De uma policial militar novinha, com um fuzil ali, ficou tremendo, quase acertou, quase atirou. E aí, logo que nós conseguimos provar quem nós éramos, levamos um susto. O Paulo, 5 minutos depois de eu deixá-lo aqui, ele já me telefona com um poema narrando o fato. E, não é, Paulo? Você guardou esse poema? Claro que eu guardei. Você está nos meus tesouros. Mas eu quero encerrar esse papo tão lindo que nós tivemos aqui, agradecendo primeiro a oportunidade que o tribunal me deu, né, de estar com essas figuras. Mas uma das coisas que me impressiona, que me impressionou com tudo que eu já li a você, é você disse que só um poeta pode explicar o mundo. É isso que você sente? Sim. Por quê? Porque o Fafá, outro dia o Aires Brito, que é muito meu amigo, ele me disse como é mesmo, qual é esta? Fale. Ele mandou um artigo sobre como envelhecer bem. Artigo como sobre envelhecer bem. E a resposta do Paulo foi a seguinte: querido amigo, os poetas não envelhecem, viram palavras. Olha só, hein? Foi a minha Você resposta. escolheu bem a companheira. Tá vendo? Os poetas não envelhecem. Eles se Viram transformam em palavras. Se transformam em palavras. Maravilha. Lindo, né? Ah, não sei. Então, meu mestre, muito obrigado por nos receber. Naline, obrigado pela sua ajuda. Uma alegria. As lembranças todas. Só aprendo. Paulo, você gostou? Eu adorei. Foi uma transfusão de mocidade, de sensibilidade. Vocês me devolveram a mocidade com esse encontro. Ponto final.